Meus amigos, os métodos da ciência na validação de medicamentos e vacinas e o combate à pandemia do novo coronavírus é o assunto que iremos tratar a partir deste momento. Eu trouxe essa questão para a nossa apresentação simplesmente porque desde que a pandemia se instalou no planeta, médicos e sistemas de saúde, de modo geral, foram surpreendidos com um novo vírus que assumiu a condição de pandemia, ou seja, assumiu um caráter global, e não havia nenhum mecanismo de defesa da população contra esse novo vírus que surgiu. Não havia nem medicamentos que propiciassem a cura do vírus, e também não havia vacina que proporcionasse as condições para prevenir a população ou imunizar a população contra esse vírus. Naquele estágio, ou seja, de 2019 até 2020, até meados de 2020 ou até o final de 2020, foram apresentadas várias alternativas de solução para o enfrentamento do problema. Foi aí que surgiram propostas de uso, por exemplo, da cloroquina ou hidroxicloroquina, ivermectina, entre outros medicamentos existentes, cujo uso era aplicável a determinadas doenças, mas que alguns passaram a defender o uso desse medicamento. Observe que naquele momento que surgiu essa proposta de utilização desses medicamentos, não havia uma vacina. A vacina, ela só apareceu, ou melhor, as vacinas só apareceram a partir de meados de 2020. Agora o grave de tudo isso é que mesmo depois do surgimento da vacina, governantes e até médicos, e até surpreendentemente médicos, continuaram, digo melhor, a recomendar o uso desse medicamento, fazendo uma colocação que foi taxada de tratamento precoce. Que enquanto as pessoas não tomassem a vacina, as pessoas deveriam fazer o tratamento precoce para evitar o agravamento do problema. O que nós pretendemos fazer com a nossa apresentação é apresentar quais são os métodos adotados pela ciência, utilizados na validação de medicamentos e vacinas. Para isto, nós pesquisamos várias publicações a respeito do problema. Entre essas publicações, levei em conta aquilo que nós próprios havíamos publicado durante esse período de pandemia a respeito do problema,
da pandemia do novo coronavírus, de modo que eu me muni, além de material que eu próprio havia pesquisado e de publicações outras, achei importante fazer essa apresentação que nós estamos realizando para mostrar a extrema relevância para os leitores de textos, de artigos que são publicados a respeito dos medicamentos e vacinas para o combate à pandemia do novo coronavírus. Repetindo, o que pretendemos é demonstrar extrema relevância para todos vocês de que nenhum medicamento ou vacina deve ser utilizado sem que seja validado pelo método científico. E eu aqui faço um pequeno parêntese antes de avançar na minha apresentação para dizer que durante vários anos atuamos como coordenador de planejamento estratégico de um centro de pesquisa, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Bahia. Além disso, atuamos na vice-presidência de Engenharia e Tecnologia da Light, no Rio de Janeiro e São Paulo, no estudo e no desenvolvimento de tecnologias voltadas para o setor elétrico. Durante também muitos anos, estivemos envolvidos em estudos e pesquisas relacionados com a utilização da energia renovável, sobretudo a energia solar fotovoltaica. De modo que, durante esses anos todos de contato com as atividades relacionadas com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, que me permitiram chegar à conclusão de que a ciência e a tecnologia não têm condições de evoluir a não ser com o uso do método científico, que é o que nós vamos apresentar mais adiante. Mas, como já lhes disse, é de extrema relevância que nenhum medicamento ou vacina, isso se aplica não só a medicamento ou vacina, se aplica a qualquer tipo de produto, seja, por exemplo, um produto que seja utilizado no setor de energia, ou no setor aeroespacial, ou no setor aeronáutico. Todo e qualquer produto, uma aeronave que seja projetada, uma turbina que seja utilizada na geração de energia elétrica, ou qualquer produto em qualquer área tecnológica, necessariamente o seu desenvolvimento e a sua utilização tem que ser precedida de procedimentos baseados no método científico. É isso que eu quero dizer, deixar bem claro. Isso significa dizer que ele não pode ser utilizado, nenhum desses produtos que eu falei, sem passar por testes rigorosos para comprovar sua eficácia e segurança para seus usuários. Eu lhes falei, por exemplo, do setor aeronáutico. Então, uma aeronave, para ser colocada, ser utilizada em voos comerciais, ele passa por um número incalculável de testes, desde a fase inicial dos protótipos até a aeronave no seu tamanho projetado, tem que passar por testes
que comprovem que aquela aeronave tem condições de levantar voo e de manter o seu curso na velocidade desejada. E que essa aeronave é segura para todos aqueles que a utilizarão no futuro. Então, repito, todo medicamento ou vacina deve ser utilizado, não deve ser utilizado sem que passe por testes rigorosos para comprovar sua eficácia e segurança para seus usuários. Este esclarecimento é bastante importante, porque no Brasil e no mundo surgiram defensores de medicamentos e de tratamento precoce da Covid-19, sem haver nenhuma demonstração de sua validade científica, comprometendo o combate à pandemia do novo coronavírus e contribuindo para o crescimento do número de infectados e de mortos com a escalada da pandemia. Isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, e no Brasil. O que aconteceu há milênios, e aí eu já volto para um passado bastante remoto, o que aconteceu há milênios, quando a medicina era baseada em crendices populares para tratar ou prevenir determinadas doenças, para que todos passassem a usá-la, isso está acontecendo no Brasil e em vários países do mundo no momento. Estas condutas absurdas voltaram a acontecer no Brasil com a pandemia do novo coronavírus, praticadas pelo presidente Jair Bolsonaro, seus seguidores e até mesmo, surpreendentemente, por alguns médicos que sugerem a adoção de medicamentos e de tratamento precoce da Covid-19 sem nenhuma base científica. Quando eu falo que é surpreendente que o médico sugira o uso de um medicamento sem nenhuma base científica e que aquele medicamento vai curar o paciente da Covid-19, se é surpreendente o médico afirmar isso, evidentemente que não surpreende o presidente Bolsonaro e muitos dos seus seguidores afirmarem isso, porque não são médicos. E claro que, ao defender esses medicamentos que não têm comprovação nem de uma base científica, há por detrás disso um propósito de natureza política, que não me cabe aqui analisar, que já tive a oportunidade de abordar essa questão e já me posicionei claramente com relação a isso. Trata-se de um absurdo tratar uma pandemia procurando oferir ganhos de natureza política, como vem acontecendo com o Bolsonaro, mas também com outros políticos até que se opõem a ele. Estas condutas absurdas deixaram de ocorrer no passado, quando a medicina conseguiu incorporar o método científico à sua prática diária. Hipócrates, que nasceu em 460 a.C. e faleceu em 377 a.C., era um médico grego, considerado o pai da medicina. Ele foi o mais célebre médico da antiguidade. E ele foi o iniciador da observação clínica. Ele foi o primeiro médico a atuar com essa abordagem, de observar clinicamente o paciente e, a partir da observação,
adotar as medidas necessárias a superar o problema enfrentado pelo paciente. Foi ele quem lançou as bases para uma abordagem racional da medicina. Não é por acaso que existe o juramento de Hipócrates, que todo médico deve fazer ao ser graduado em médico. Hipócrates sugeriu que os médicos abandonassem as análises subjetivas e observassem o paciente. Até Hipócrates. Cada médico analisava de forma subjetiva, sem levar em conta as condições do paciente, para, a partir do conhecimento do problema do paciente, adotar as medidas necessárias. A objetividade é a base da medicina de Hipócrates e observada nas práticas médicas de hoje em dia. O racionalismo foi aplicado pela primeira vez à medicina com Hipócrates. Na Europa, entretanto, essa relação sofreu um hiato. A prática recomendada por Hipócrates sofreu um hiato durante a Idade Média, entre os séculos V e XV. Houve 10 séculos em que praticamente a medicina sofreu um retrocesso gigantesco, quando as doenças voltaram a ser atribuídas a causas divinas. Quer dizer, não se atribuía doenças a causas terrenas, vamos dizer assim, do ambiente em que as pessoas viviam, mas como se Deus que tivesse sido responsável pela existência daquela doença, que aquela pessoa doente estaria sendo penalizada, vamos dizer assim, por Deus, ao ter aquela doença que estaria sendo objeto de tratamento. Então, como eu disse, nessa época as doenças voltaram a ser atribuídas a causas divinas, que eram consideradas até antes de Hipócrates. Então existe um período anterior a Hipócrates, que se considerava que as doenças tinham causas divinas. Depois veio o período de Hipócrates, em que se colocou racionalidade na prática médica. Mas na Idade Média, que é considerada a Idade das Trevas, aconteceu um apagão na medicina, quando passou-se a considerar que as doenças tinham causas divinas. E as igrejas, diga-se de passagem, se tornaram os locais de curas milagrosas. As pessoas naquela época iam à igreja para buscar curas, o milagre, por exemplo, né, para poder se safar dos problemas que enfrentavam. Entretanto, foi durante o Renascimento que a medicina moderna começou na Europa. O Renascimento abriu o caminho para muitas coisas. E também para a medicina. A medicina moderna foi inaugurada com o Renascimento. Os cientistas e pesquisadores se desvencilharam da visão tradicional, baseada na ordem divina, que justificava as doenças e seu tratamento. Os tratamentos passaram a ser determinados por observações, experimentos e conclusões embasadas pela pesquisa científica. Esse é um fato novo na história da humanidade, que a medicina ela se tornou ciência. Nada pode ser considerado ciência sem passar pelo crivo do método científico. É exatamente o método científico que permite fazer com que os medicamentos para a cura de doenças e vacinas para prevenir sua ocorrência sejam aceitos pela comunidade científica e também pelos órgãos do governo responsáveis pela aprovação do seu uso em cada país.
É desta forma que os medicamentos de uso generalizado que nós temos nas farmácias, o que nós temos basicamente é que esses medicamentos, para chegar até a venda na farmácia, tem que passar pelo método científico, para ser aceita pela comunidade científica e também pelos órgãos de governo responsáveis pela aprovação do seu uso em cada país. Quanto ao método científico, é importante observar que ele compreende duas abordagens. A primeira é a abordagem empírica, intuitiva, chamada indutiva. E a segunda é a racional ou dedutiva. Na abordagem indutiva, empregada em ciências descritivas como biologia, anatomia e geologia, como também em várias outras áreas, como em projetos de engenharia, projetos de pesquisa na área de engenharia. Lhes falei, por exemplo, no caso dos projetos de aeronaves. Na abordagem indutiva, repito, empregada nessas áreas que há pouco falei, como biologia, anatomia, geologia, engenharia, extraem-se os princípios gerais a partir da análise de dados, coligidos através da observação e da experimentação. Tem que passar todo produto, todo projeto que venha a ser desenvolvido para receber o carimbo de científico, tem que passar necessariamente pelo teste da experimentação e da observação. Quando eu falo teste da observação, eu diria o seguinte: há situações em que a experimentação é de difícil realização. Por exemplo, existe uma ciência chamada astronomia, em que a experimentação se torna de difícil realização, simplesmente porque nós não dispomos ainda dos recursos necessários para, eu digo, seres humanos, nós seres humanos não temos ainda os recursos tecnológicos necessários que nos permitam efetuar viagens espaciais de longo alcance para, a partir daí, extrair na prática o conhecimento necessário. Os conhecimentos que nós adquirimos em astronomia, principalmente, se baseia fundamentalmente na observação. E quando eu falo em observação, tem muito a ver isso com os telescópios. Os telescópios, como por exemplo de Galileu Galilei, que descobriu a existência de planetas, como Saturno, como Júpiter. Ele viu os anéis de Saturno usando um telescópio, e foi o telescópio de Galileu que abriu o caminho para o conhecimento da astronomia que nós temos hoje. Depois houve avanços no campo do uso de telescópios, ao ponto de se implantarem telescópios em terra de grande alcance, como o do Monte Palomar, e em vários outros locais espalhados pelo planeta, além do telescópio Hubble, que está no espaço. E de lá, a partir da observação desses telescópios, nós passamos a conhecer mais aprofundadamente a realidade sobre o universo em que vivemos. Mas, como eu estava dizendo, um método da indução diz respeito ao trabalho experimental. É você no laboratório desenvolver a pesquisa, os testes, e depois de realizados os testes, passando por todas as etapas necessárias de teste, no final chegar à conclusão
se aquele produto ou aquela tecnologia ela pode ser aplicável com eficácia e com segurança. São esses dois aspectos importantíssimos que são levados em conta em qualquer projeto de pesquisa científica. Mas, quanto à questão da observação, por exemplo, no caso da astronomia, quer dizer, não temos condições de realizar experimentos nessa área. Por enquanto, até que a humanidade alce voos mais altos e consiga alcançar outras partes do universo e, a partir do conhecimento adquirido nas viagens espaciais, recolher através de experimentos as informações necessárias para avançar no conhecimento do universo em que vivemos. Um exemplo da aplicação da experimentação no campo da astronomia é o caso, por exemplo, das viagens a Marte. Com a viagem dos rovers, tanto dos Estados Unidos, quanto da China, quanto da Arábia Saudita, que para lá enviaram espaçonaves com rovers, ou seja, robôs que circulam pelo planeta Marte para colher materiais que possam subsidiar o conhecimento sobre o planeta Marte. E essas pesquisas estão sendo realizadas porque o propósito é de colonizar o planeta Marte no futuro, por humanos, né? E, além disto, um outro experimento que foi feito recentemente, e foi a de um helicóptero ser utilizado na atmosfera rarefeita de Marte. Foi um sucesso extraordinário, porque esse helicóptero já realizou 7 voos no planeta Marte. Então essas aí são atividades experimentais, quer dizer, no próprio local se faz o experimento para se extrair conclusões. No caso de Marte, o que se busca é saber se existe água no planeta Marte. Estudar o campo magnético do planeta Marte, que inclusive é um campo magnético que não tem as mesmas características do campo magnético terrestre que nos protege dos raios cósmicos. E, em suma, o método indutivo contempla realizar testes, seja a partir da experimentação, ou seja a partir da observação, e com isto fazer o registro preciso e válido de experimentações e observações sobre o que é objeto de pesquisa, constituindo a base empírica de todos os ramos da ciência, inclusive a medicina. A indução, ou seja, o método indutivo na pesquisa científica, permite o estabelecimento de proposições gerais. Quer dizer, a partir daquele experimento particular, você pode apresentar proposições gerais sobre uma classe de fenômenos, com base na análise de um número limitado de experimentos e de observações de elementos selecionados. Quer dizer, a partir de alguns poucos testes, um número limitado de testes, você pode, inclusive levando em conta os cálculos estatísticos realizados a respeito dos testes, inferir sobre a validade dos resultados obtidos com aqueles testes. E esses resultados é que são a base para que produtos, medicamentos possam ser fabricados, porque eles passaram pelo teste da eficácia e da segurança. Por exemplo, no caso da medicina, tem o caso da penicilina.
que foi desenvolvido e a partir dos testes realizados se chegou à conclusão que era útil na cura da pneumonia. Essa pesquisa, no número limitado de doentes, possibilitou fazer com que a penicilina passasse a ter o uso generalizado. Eu lhes falei, portanto, sobre o método indutivo. Existe um outro método na ciência que se chama o método dedutivo, empregado na matemática e na física teórica. As verdades são derivadas de princípios elementares, que têm que ser avaliadas com bases em experimentações e observações. O que eu quero dizer é o seguinte, que o método dedutivo, que é utilizado na filosofia, na formulação de leis científicas, na educação e é utilizado na resolução de problemas de física e matemática, muitos desses problemas partem de premissas ou de hipóteses. E é usado geralmente para testar hipóteses já existentes, para assim provar teorias. Eu aqui faço um pequeno parênteses para lhes falar sobre o que eu fiz quando na elaboração da minha tese de doutorado em planejamento territorial e desenvolvimento regional pela Universidade de Barcelona, eu utilizei os dois métodos, tanto o indutivo quanto o dedutivo. No indutivo, eu fiz experimentos, utilizei dados aplicáveis em determinados países, dados relacionados com determinados países, e que contribuíram para o processo de desenvolvimento daqueles países. Quer dizer, dados experimentais, vamos dizer assim, eu utilizei aqueles dados. Eu próprio levantei os dados de países selecionados que tiveram desenvolvimento econômico notável após a Segunda Guerra Mundial. E, a partir desses dados, efetuei cálculos que me permitiram chegar a uma conclusão a respeito do processo de desenvolvimento desses países. E constatar, a partir desses dados, desses cálculos, o sucesso no processo de desenvolvimento desses países. Ao fazer isso, eu utilizei o método indutivo, que eu parti de dados experimentais. Recolhi dados de cada país e, a partir daí, construí, digamos assim, produzir, digo melhor, resultados desses cálculos que me levaram à conclusão de quais foram os fatores condicionantes do desenvolvimento desse país. Mas, além do método indutivo, em que eu trabalhei dados que levantamos a respeito de cada um desses países, nós levamos em conta trabalhos que foram publicados por outros autores abordando o tema que nós estávamos tratando na nossa tese de doutorado. Então, trabalhei com os dois métodos, o indutivo, baseado na experimentação e na observação, e trabalhei também os dados, digamos assim, os trabalhos desenvolvidos por terceiros que reforçaram, digamos assim, as conclusões que eu extraí a partir da utilização do método indutivo. Eu creio que essa explicação que eu apresentei, ela seja bastante clara, mostrando a diferença entre um e outro. O método dedutivo é usado geralmente para testar hipóteses
já existentes, para assim provar teorias. Então, o que eu procurei fazer foi o seguinte: havia alguns trabalhos que demonstravam determinadas hipóteses existentes. E eu, com os dados que eu tinha, eu pude constatar que aquelas hipóteses eram verdadeiras. Por isso, o método dedutivo é também denominado de método hipotético-dedutivo, por conta disso. O método dedutivo parte de uma proposição universal que, através do raciocínio lógico, chega-se a uma conclusão válida. Sendo assim, nesse tipo de raciocínio lógico, chega-se a uma conclusão a partir das premissas. Ou seja, a partir do raciocínio lógico, chega-se a uma conclusão a partir das premissas. Bem, eu considero uma hipótese e tento provar que aquilo é verdadeiro. Por exemplo, na questão da minha tese de doutorado, eu procurei mostrar que eu quis demonstrar que os fatores condicionantes do desenvolvimento eram determinados fatores que eu listei. Quer dizer, eu listei uma série de fatores e procurei comprovar que aqueles fatores eram verdadeiros a partir dos dados experimentais e a partir dos trabalhos publicados por terceiros. O método dedutivo parte de uma proposição universal, que através do raciocínio lógico chega-se a uma conclusão válida. Sendo assim, nesse tipo de raciocínio lógico, chega-se a uma conclusão a partir das premissas, conforme já afirmei. O método dedutivo não acrescenta informação nova na conclusão. Por exemplo, quando eu trabalho com publicações de terceiros e extraio as conclusões daquilo ali, eu estou trabalhando com informações já existentes. Eu procuro extrair a essência dessas informações. Então, o método dedutivo não acrescenta informação nova na conclusão, uma vez que ela surge pelo que já estava implícito nas premissas. A informação nova ela é obtida com o método indutivo, através dos dados experimentais e da observação que se faça. O método dedutivo é uma estrutura de pensamento lógico que permite testar a validade de informações já existentes. É isso que procuramos fazer na nossa tese de doutorado. Este é o caso da medicina baseada em evidências, que se utiliza do método dedutivo como processo de sistematicamente descobrir, avaliar e usar achados de investigações como base para decisões clínicas. Por exemplo, se fala hoje bastante, inclusive o meu cardiologista, o competente médico Dr. Luiz Cláudio Correia, ele é expert em medicina baseada em evidência. E ele, por exemplo, tem canais no YouTube e costuma apresentar lives abordando a medicina baseada em evidências. E, repito, a medicina baseada em evidências se utiliza do método dedutivo, hipotético dedutivo, como um processo de sistematicamente descobrir, avaliar e usar achados de investigações como base para decisões clínicas, ou seja, ele trabalha com dados coletados da experiência de terceiros, de vários médicos ou de vários pesquisadores em determinadas áreas, e a partir desses resultados, então, procura extrair o que se chama evidência médica. Essa é a base da medicina, este é o fundamento da medicina baseada em evidência. Quanto ao método científico, como eu já disse, ele então apresenta
duas alternativas, o método indutivo e o método dedutivo. Eu, quando fiz a minha tese de doutorado, eu utilizei os dois simultaneamente. O indutivo, coletando dados experimentais e observações que fiz dessas pesquisas, desses dados experimentais, e também utilizei o método dedutivo, quer dizer, me apoiando, por exemplo, na opinião de vários especialistas nessa área de planejamento territorial e desenvolvimento regional. Voltando ao tema que nós estamos abordando, quero dizer o seguinte, que os avanços na ciência ao longo dos últimos séculos devem-se ao desenvolvimento de instrumentos de auxílio à observação cada vez mais poderosos. Por exemplo, na área da astronomia, os telescópios como Hubble e outros que estão sendo projetados para serem instalados no espaço, e isso amplifica a nossa capacidade de conhecimento do universo. Mas a tecnologia ela tem ajudado enormemente. Por exemplo, na medicina, nós temos os tomógrafos, os equipamentos que fazem ultrassonografia, quer dizer, nós temos a raio-x, nós temos os trabalhos de laboratórios que permitem, a partir dos dados colhidos, permite ao médico ter uma clareza maior sobre a situação clínica do seu paciente. Então, nos últimos séculos, esses instrumentos têm sido cada vez mais poderosos e vêm auxiliando não só a medicina, mas a ciência de modo geral. As características essenciais para uma observação poder ser considerada científica são a precisão, validade e reprodutibilidade. Ou seja, é necessário que elas sejam precisas, as observações sejam precisas, que tenham validade, que a validade seja demonstrada e que ela possa ser reproduzida em qualquer laboratório. Então, o que foi desenvolvido em um laboratório, se alguém quiser repeti-la em outro laboratório, os resultados terão que ser os mesmos obtidos naquele laboratório, para que aquele resultado obtido ele seja reconhecido como válido. As observações, quando adequadamente sintetizadas e confirmadas por outros, constituem a base factual empírica do conhecimento científico. Veja bem para esse aspecto. As observações, quando adequadamente sintetizadas e confirmadas por outros, ou seja, outros significa que a comunidade científica, outros da comunidade científica, reconhecem que aquilo que foi feito é verdadeiro. E isso constitui a base factual empírica do conhecimento científico. As teorias científicas devem levar à formulação de um conjunto de proposições empíricas verificáveis, ou seja, hipóteses verificáveis. Isso tem que ser verificado. Depois da evidência ter sido colhida, o investigador decide, ou seja, o pesquisador decide se os achados são consistentes ou não com as predições da hipótese. Se a hipótese é confirmada pela evidência, então a teoria de onde proveio a hipótese é fortalecida ou verificada. Porém, quando os dados não confirmam a hipótese, a teoria é rejeitada. Esse é o caso, por exemplo, da cloroquina, da ivermectina, da hidroxicloroquina, que ficou constatado que não são eficazes, ou melhor, são ineficazes no combate à Covid-19. E isso está consagrado pelas instituições científicas de todo o mundo.
Se uma teoria não consegue predizer ou explicar as observações, ela torna-se inútil. Um produto que não consegue realizar aquilo que se afirma que ele pode realizar, torna-se inútil. E é normalmente substituída por novas teorias mais fortes e consistentes. Isso não só a teoria, mas também um produto que sejam mais consistentes e capazes de resolver aquele problema. Foi a aplicação do método científico, que há pouco descrevemos, que permitiu o espetacular crescimento do conhecimento científico que temos assistido nos últimos séculos, em especial nos últimos 100 anos. É desta forma que o método científico contribui para descrever e explicar os resultados das pesquisas científicas. É importante notar que o método científico diz respeito a um conjunto de regras básicas. Isso eu mostrei aqui há pouco para vocês. É um conjunto de regras básicas de como o procedimento deve ser realizado para produzir conhecimento científico. Seja um conhecimento novo, uma correção ou um aumento do conhecimento previamente existente. Este é que é o fundamento do método científico. Na maioria das disciplinas científicas, o método científico consiste em juntar evidências empíricas, verificáveis baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultantes de experiências ou pesquisas de laboratório ou de campo, e analisá-las com o uso da lógica. O método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. Na validação de produtos e processos na indústria farmacêutica, aí eu já entro na seara da indústria farmacêutica. A pesquisa que eu realizei me permite colocar aqui isso que está aqui posto. A validação científica de produtos e processos da indústria farmacêutica consiste na realização de uma série de estudos com base no método científico, que visa comprovar se um determinado produto, processo, equipamento, atividade ou procedimento realmente funciona. É uma forma de comprovar que a indústria farmacêutica produzirá qualquer medicamento ou vacina seguindo uma maneira pré-determinada e segura, podendo assim ser utilizada em diversas situações repetidamente. É importante observar que o objetivo dos ensaios clínicos de medicamentos ou vacinas consiste em validá-los como eficiente e seguro. Para isso, uma série de procedimentos de investigação são realizados para comprovar segurança, informações que são informações sobre os efeitos adversos e eficácia do medicamento ou vacina em questão, garantindo a segurança do paciente. Ou seja, testes ou ensaios clínicos são estudos realizados com humanos e servem para comprovar se um medicamento funciona de forma segura e eficaz. Os testes clínicos avaliam os efeitos farmacológicos e adversos de uma vacina ou medicamento, bem como ele é absorvido, metabolizado e excretado pelo organismo humano. Eles são a última etapa em um longo processo de uma pesquisa sobre um medicamento ou vacina. Todas as vacinas em uso no mundo para imunizar a população mundial da Covid-19 passaram por esse processo para ser aceita pela comunidade científica. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, publicou um artigo sobre o título Como são as vacinas desenvolvidas. Neste artigo há a informação de que a maioria das vacinas são usadas há décadas, havendo milhões de pessoas que as recebem em segurança todos os anos.
Isso é uma informação da OMS. Tal como acontece com os medicamentos, todas as vacinas têm que passar por testes morosos e rigorosos para garantir sua segurança, antes de poderem ser introduzidas no programa de vacinação de um país. Cada vacina em desenvolvimento tem, em primeiro lugar, de ser submetida a exames e avaliações. Ela não pode ser usada de forma leviana, como algumas pessoas sugeriram antes do surgimento da vacina e mesmo após o surgimento da vacina. Não pode ser utilizada de forma leviana. Cada vacina deve ser submetida a exames e avaliações para determinar qual antígeno deve ser usado para provocar uma resposta do sistema imunológico. Isso de acordo com a OMS. Esta fase pré-clínica é feita sem testes em humanos. De modo geral, é feito em testes com animais. Uma vacina experimental é testada primeiro em animais, para se avaliar sua segurança e potencial para prevenir a doença. Se a vacina desencadear uma resposta imunológica, ou seja, imuniza aquele animal, passa a ser testada em ensaios clínicos em humanos. Aí, seguindo 3 fases. As fases colocadas pela OMS são as seguintes. Na fase 1, a vacina é inoculada num pequeno grupo de voluntários para se avaliar a sua segurança, confirmar se ela gera uma resposta no sistema imunológico e determinar a dosagem certa. Geralmente, nessa fase, as vacinas são testadas em voluntários jovens e adultos saudáveis. Na fase 2, a vacina é administrada a várias centenas de voluntários para continuar a avaliar sua segurança e capacidade de gerar uma resposta do sistema imunológico. Os participantes nesta fase têm as mesmas características, idade, sexo, aos quais a vacina se destina. Nesta fase, normalmente são feitos vários ensaios para avaliar diversos grupos etários e diferentes formulações da vacina. Um grupo que não tenha recebido a vacina é normalmente incluído nesta fase como grupo de comparação, para determinar se as alterações no grupo vacinado são atribuíveis à vacina ou ocorreram por acaso. Ou seja, quando é realizado o teste da vacina, se seleciona um determinado grupo de pessoas onde a vacina é aplicada e na outra se aplica o que se chama placebo, que seria qualquer substância que não traria nenhuma consequência para as pessoas que receberam. E aí você teria 2 grupos de pessoas, as pessoas que receberam a vacina, os voluntários, né? E os voluntários que não receberam a vacina, para avaliar o comportamento da vacina naqueles que receberam e o comportamento daquelas pessoas que não receberam a vacina. Na fase 3, a vacina é administrada a milhares de voluntários. Então veja que existem etapas do processo. Começa com animais, depois um pequeno número de voluntários, depois aumenta o número de voluntários e depois se chega a milhares de voluntários na fase 3. Quando a vacina é comparada com um grupo semelhante de pessoas que não levaram a vacina, mas receberam um produto de comparação placebo, para determinar se a vacina é eficaz contra a doença que se destina a combater e para estudar sua segurança, num grupo muito mais alargado de pessoas. Na maior parte das vezes, os ensaios da fase 3 realizam-se em vários países e vários locais dentro dos países pesquisados, para garantir que os dados do desempenho da vacina se apliquem a várias populações diferentes. Durante os ensaios da fase 2 e da fase 3, os voluntários e os cientistas que participaram do estudo são impedidos de saber quais voluntários receberam a vacina do ensaio ou o produto de comparação placebo.
A isso chama-se ensaio cego, que é necessário para garantir que nem os voluntários nem os cientistas sejam influenciados na sua avaliação sobre a segurança e eficácia, ignorando qual produto que cada um recebeu. Depois de concluído o ensaio e finalizado todos os resultados, os voluntários e os cientistas do ensaio são informados sobre quem recebeu a vacina e quem recebeu o comparador, o placebo. Quando os resultados de todos esses ensaios estiverem disponíveis, é necessário dar uma série de passos, incluindo análise de eficácia e segurança, para aprovação das entidades reguladoras de saúde pública, no caso do Brasil, a Anvisa. Todo esse processo é realizado em obediência ao método científico. Isso é o que eu queria deixar bem claro. Indutivo, nesse caso aí, o método indutivo, para determinar a eficácia e a segurança de uma vacina. O que acabamos de expor representa uma resposta aos negacionistas da ciência, como Jair Bolsonaro e seus seguidores, que insistem em defender o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes na cura da Covid-19, como a cloroquina, a hidroxicloroquina, ivermectina, entre outros medicamentos. Além de contribuir com efeitos colaterais adversos. A sabotagem de Bolsonaro contra os esforços no combate à pandemia do novo coronavírus teve um novo capítulo na noite do dia 16 de junho passado, quando ele voltou a atacar a vacina Coronavac e mentiu, como sempre, ao dizer que esta vacina, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, não tem comprovação científica. Ela passou por todos os testes científicos, tanto na China quanto no Instituto Butantan. Bolsonaro mentiu em entrevista à SIC TV, afiliada à Record TV, em Rondônia, ao afirmar que o prazo de validade da Coronavac é em torno de 6 meses, que muita gente tem tomado e não desenvolve anticorpo nenhum. Ele afirmou isso. E que essa vacina não tem comprovação científica ainda, o que é uma inverdade, é uma mentira deslavada. Trata-se de uma mentira deslavada de Bolsonaro, porque a Coronavac passou pelos testes baseados no método científico e foi aprovada cientificamente pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, recentemente, e pela Anvisa no Brasil. É lamentável o comportamento de muita gente no Brasil que, dominada pela cegueira política, acredita nas mentiras de Bolsonaro. Estes, meus amigos, são algumas informações que eu considero relevantes para passar para todos vocês, para mostrar que as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil e no mundo, todas elas passaram pelo teste da eficácia e da segurança. De modo que, se nós queremos combater a pandemia do novo coronavírus, temos que vacinar em massa a população. Não só no Brasil, mas em todos os quadrantes do planeta. Bem, meus amigos, com isso eu acredito que cumpri a minha tarefa de deixar bastante esclarecida as bases, os fundamentos de como os medicamentos e vacinas são realizados e aprovados em uma base científica. Esta é a resposta que eu e muitos outros em várias partes do mundo estão fazendo, no sentido de, em defesa da ciência e em defesa digamos assim, da saúde pública, defender o uso da vacina como a grande arma que nós temos para vencer esse inimigo que
já levou ao óbito cerca de 500 mil de habitantes no Brasil. Finalizo, meus amigos, deixando um forte abraço para todos.